realidade é que eu estou digerindo tudo isso. O que Deus... Pode abaixar um pouco mais, está muito alto. O que Deus está fazendo, ou a fazer? Que privilégio Deus tem concedido. Para mim tem um sabor especial este dia. Pode abaixar mais, está muito alto. Vou tirar essa aqui, esse som, não sei se tem alguma coisa aqui. Mas esse dia foi preparado na eternidade. Na eternidade. Lá na eternidade. Há uns dias atrás nós tivemos aqui um encontro que tinha sido preparado na eternidade. Deus trouxe o Helder, o Zé e a Detinha aqui. Marcaram a nossa história. Marcaram a nossa vida, nosso ministério. E passa 30 anos e Deus promove outro encontro. E também que foi preparado na eternidade. É um tempo de cura. É um tempo de libertação. E é muito mais do que cura no corpo. É tempo de cura na alma. Cura de traumas. Muita gente ferida em nome de Deus, que foi ferida em nome de Deus, e que está sendo curada. Muitas traições, muitas palavras jogadas ao vento. E palavras jogadas ao vento, elas provocam um estrago muito grande. Porque Provérbios 8, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E muita gente é atingida por isso. Mas nós estamos vivendo um tempo de cura. Deus tem promovido um tempo de cura. Onde isso vai dar? Nós não sabemos. Mas, de uma coisa nós sabemos. Há 3 textos que Deus me fez lembrar ali. 1 Pedro 5, 6 e 7. É o primeiro texto. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O segundo texto, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui ele diz, não entristeçais, mas Deus me fez lembrar uma outra palavra, o Espírito de Deus me fez lembrar uma outra palavra. Não despreze o Espírito de Deus. Não despreze o que o Espírito Santo está fazendo. Porque o Espírito Santo está falando com algumas pessoas, e já não é de hoje, já é de algum tempo. O Espírito Santo está contendendo com algumas pessoas, dando instruções do que fazer, de como proceder. Mas, a gente tem uma coisa que é inerente ao ser humano, que se chama orgulho e vaidade. E esse orgulho e essa vaidade, ele vai seguindo as pessoas, vai seguindo o homem, e ele é terrível. Por quê? Porque a palavra de Deus, a todo tempo, ela exige renúncia da nossa parte. Ela exige renúncia de nós. Mas o orgulho e a vaidade faz com que a gente não queira renunciar a nada. E a gente perde muito. A gente perde tempo, a gente perde vida, mas Deus é paciente. O Senhor é paciente.
Ele espera. Ele espera. Ele espera. Ele é longânimo. Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Mas o que Deus está fazendo nesses dias é algo especial. E há uma palavra que enfatiza bem isso, recomeços. É tempo de recomeços. É tempo de recomeços. Deus está levantando pessoas que foram chamadas por Ele, foram ungidas por Ele, não foram ungidas por homens, não foram separadas por homens, foram separadas por Ele. E eu digo, foram separadas na eternidade. E que são ministros do Senhor, ministros aprovados pelo Senhor. Os anos foram difíceis, os testes foram difíceis, mas a aprovação, receberam a chancela do Senhor, receberam o carimbo do Senhor. João, o Senhor me deu uma palavra para você e para a igreja. De novo, mais uma vez. Em 2020, a palavra foi: não despreze os pequenos começos. E Deus falou muito em torno dessa palavra. Mas hoje o Senhor me deu uma outra palavra, de que esse lugar é lugar de recomeços. Este é um lugar de recomeços. Hoje está acontecendo um recomeço. 30 anos, né? Um recomeço. Não que eles não estavam servindo a Deus à sua maneira. Cada um tem a sua vida com Deus, cada um tem o seu particular com Deus. O Senhor conhece os corações de cada um. Mas ministerialmente, aquela força, aquele poder, aquele vigor, aquela unção, Deus está trazendo um recomeço. E esse aqui é um lugar de recomeços. E por ser um lugar de recomeços, virá o crescimento e a expansão. É no tempo de Deus, não é no tempo dos homens. No tempo de Deus virá o crescimento e a expansão. Mas há duas coisas que vocês nunca vão poder abandonar. Que quando houver o crescimento e a expansão, se vocês abandonarem isso, vai ter o retrocesso. Que é humildade e unidade. Por que Deus tem se usado deste lugar para ser um lugar de recomeço? Por causa da humildade que aqui existe. E por causa da unidade que aqui existe. Muitos tentam abalar esta unidade. Muitos tentam. Nós temos a tendência de achar que todo mundo que está na igreja é santo. Não é. Há um pastor indo-americano chamado Samuel Chand, que ele diz o seguinte, que 10% da igreja são diabos. E todo mundo, quando ele falou isso, ficaram assustados. Como assim? Ele falou, é simples. Jesus Cristo tinha 12 discípulos, e um deles era o diabo. Se ele, sendo o Senhor, ele escolheu 12, sendo um deles o diabo, você acha que na igreja também não vai ter? Você acha que na igreja também não vai ter? Aí falaram 10%. Se você tiver 100 pessoas, 10 são diabos. Se você tiver 1000, são 100. E você pode ver que isso é uma verdade. Porque os anos vão passando e a gente vai vendo que nem todo mundo cresce, alguns retrocedem. Nem todo mundo dá frutos. Nem todo mundo realmente tem demonstração de salvação. É duro ouvir isso. Porque às vezes são pessoas que a gente ama. Às vezes, infelizmente, nessa porcentagem de pessoas, tem pessoas que a gente ama, que a gente gosta muito. Mas infelizmente elas não querem saber nada do Senhor. Infelizmente. Mas é uma grande verdade. Então esse é um lugar de recomeços. E o crescimento e a expansão vêm. Mas essas duas coisas vocês vão ter que alimentar. E vão ter que fazer crescer a humildade e a unidade. Trabalhem nisso. Trabalhem nisso. Aprendam a amar uns aos outros. E amar também é falar a verdade. Amar é trazer correção.
Amar não é dar tapinha nas costas. Amar é trazer correção. É receber a correção. Amar é mudar de vida. E Deus vai trazer muitas pessoas. Deus já disse que esse lugar é um hospital espiritual. Muita gente virá para ser curada e vai embora, não vai permanecer aqui. Outros virão e ficarão. E vão ajudar a curar outras pessoas. Mas agora Deus está falando que este aqui é um lugar de recomeços. Muita gente virá para recomeçar aqui. Por causa desta humildade que tem te... Por causa de algo que você fez. Lá naquele gabinete, sozinho. Diante de muita dor, quando você se despiu de tudo. E ali você entregou tudo diante do Senhor. Você viveu o luto ministerial, você viveu o despojar de tudo que você tinha, para ter um recomeço. Então Deus está te dando um lugar de recomeços, onde muita gente também virá para recomeçar aqui. Recebe isso em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Vou tentar ser bem breve. O tempo já está bem avançado e é bom a gente louvar um pouco mais. Ainda tem o soldado, né? Obrigatório. Soldado eu sou, guerreiro destemido. Depois de 30 anos, falaram aqui dessa música, ela soou assim, eu falei, o que é a memória da gente? Negócio impressionante, estava guardado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. E eu quero falar um pouquinho acerca de graça e reconciliação. E eu vou falar um pouquinho mais de graça. Porque é isso que nós estamos experimentando aqui hoje. É isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Isto é demonstração da graça de Deus em nossas vidas. Nós somos testemunhas vivas da graça de Deus. O que está acontecendo aqui hoje é a manifestação da graça de Deus. Pura manifestação da glória de Deus, da graça de Deus. Eu estar aqui, o Zé está aqui, ele já falou aqui agora há pouco, que há pouco tempo atrás ele estava praticamente morto, de acordo com os médicos. O ano passado, vocês sabem, eu passei pela mesma coisa. O diagnóstico era óbito, não sai do hospital. O diagnóstico era esse, é óbito, não sai do hospital. Mas Deus tinha outro diagnóstico, e pela sua graça, eu não só estou vivo, como este ano eu estou em Portugal. Então, para mim, tem um sabor muito especial estar aqui. É um sabor de gratidão, um sabor de louvor a Deus, agradecendo pelas vossas orações, pela intercessão que foi ininterrupta. Agradecer por este tempo que Deus permitiu de eu estar na casa desse casal maravilhoso. Como passei bem, muito bem tratado, muito bem cuidado. Uma casa linda, uma família linda, preciosa. Epa! As sardinhas domingo passado estavam espetaculares. E o João é uma figura querida demais. A Zélia também. Ontem conheci uma parte da família. A filha, o genro, os netos. 2 netos queridos. Uma família muito querida, muito ligada, muito unida. Se dão muito bem. Eu nunca vi a nora ligar todos os dias para a sogra, para falar com a sogra. Eu achava que era a filha, não é a nora. Eu nunca vi isso. A nora se dá tão bem como a sogra. Mas isso é o Senhor. É o Senhor na vida deles. E é realmente um lugar de cura. É um lugar de descanso. Foi muito bom estar ali na casa de vocês todos esses dias. Muito obrigado. Obrigado à igreja por ter me recebido de novo, com todo amor e carinho, paciência. E ver o que Deus está fazendo no vosso meio, na vossa vida. Ver que estão firmados no Senhor. Mas Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Diga comigo, pela graça, eu sou salvo. E que mais? Versículo... Já li todos? 6. E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este texto representa bem o que é a graça de Deus sobre nós, manifestada através de Jesus Cristo. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Vamos ainda ler Romanos, capítulo 6, versículo 4 e versículo 6, até o 6. Romanos, capítulo 6, versículo 4 até o 6. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Nós temos dois textos que demonstram bem a graça de Deus por cada um de nós. E o que é essa graça? No que consiste essa graça? A graça consiste no dom sobrenatural de Deus, no presente que vem totalmente de Deus, concedido por Deus como meio de salvação. É o dom, é o presente gratuito. Não pagamos absolutamente nada. Ninguém no mundo tem condições de pagar alguma coisa. Os nossos recursos se esgotariam antes. Seja o homem mais rico da face da terra, não tem dinheiro para comprar a sua salvação. E cada um de nós recebemos um presente gratuito de Deus. Um encontro transformador, em que a nossa velha natureza humana, aquela natureza cheia de pecado, cheia de defeitos, cheia de problemas, foi destruída através da cruz. A nossa natureza antiga, a velha natureza, o velho homem, foi totalmente destruído na cruz para ressurgir numa nova natureza completamente divina, retornando à semelhança de Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, está lá no livro de Gênesis, ele diz que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus nós somos criados. Porém, o pecado veio. E se você der uma olhada em Gênesis 5:7, há um texto pequeno, mas muito significativo. Porque Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. 5:7, deixa eu ver se é 5:7. Perdão, 5:3, Gênesis 5:3. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, depois do pecado,
o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. E em Gênesis 5:3 diz: Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Olha que diferença. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Adão gerou um filho conforme a sua semelhança, de acordo com a sua imagem. Já não era mais a semelhança de Deus. O filho já nasceu igual ao pai. Então a natureza de pecado que estava no pai também foi colocada no filho. E toda a humanidade carrega essa sentença, carrega esse DNA, o DNA do pecado. Qualquer criança que nascer neste mundo já nasce com o DNA do pecado. É transmitido de pai para filho, desde Adão. E Romanos diz que todos pecaram e destituídos, separados, demitidos estão da glória de Deus. Agora nós vemos o privilégio que nós temos, que Deus, em seu infinito amor, lá na eternidade, Ele traçou um plano, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, de que Jesus viria a esta terra. Ele viria a esta terra, nasceria como um homem, mas não como um homem semelhante a Adão, em pecado. Ele viria nascer nesta terra para ser o substituto de Adão. Um homem que ia nascer aqui sem pecado, retornando à matéria original do homem quando o homem foi criado. E a partir de Jesus Cristo, qualquer um que nascesse em Cristo ou através de Cristo, iria nascer com a sua natureza. E se nós colocássemos aqui, nesse versículo, nós que nascemos de acordo com Cristo, de acordo com a natureza de Cristo, nós então voltamos a ser um filho, à semelhança de Deus, conforme a sua imagem. Em Jesus Cristo, o homem ganhou de volta o seu direito de ter a imagem e semelhança de Deus. O homem sem Deus não é a imagem e semelhança de Deus. Não é, porque ele está gerado em pecado. Mas o homem que tem Cristo no seu coração, e eu digo o homem e a mulher, que tem Cristo no seu coração, de novo é gerado de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Através da graça, Deus confere ao homem a participação na sua vida divina, tornando-o seu filho adotivo. Que privilégio nós temos. Somos hoje chamados filhos de Deus. Que privilégio nós temos de poder falar em alto e bom som: Pai querido. Pai querido. Abba, Pai. Que privilégio nós temos de termos um nome dado acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Filipenses 2, de 5 a 11, diz que ele recebeu um nome dado entre os homens. Esse nome é poderoso nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua tem que confessar esse nome e todo joelho tem que se dobrar. E confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E que privilégio nós também temos este nome à nossa disposição. Isto tudo é graça. Quando nós olhamos para a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, nós vemos o grande amor dele por nós. Nós vemos que amor Deus tem, apesar de todo o pecado que o homem comete. Acabamos de falar que desde Adão, o homem nasce em pecado, ele é gerado em pecado, ele está condenado à morte eterna. Apesar disso, Deus amou o homem de tal maneira, conforme diz João 3,16,
que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a demonstração desse amor imenso. Hoje nós estamos vivendo aqui a demonstração desse amor imenso. Quando Deus promove um encontro como este de hoje, há muito mais coisas acontecendo no mundo espiritual do que nós podemos imaginar. A gente não faz ideia do que está acontecendo nesse momento, as cadeias que estão sendo quebradas, as prisões que estão sendo abertas. Quanta coisa está acontecendo. Ah, pastor, mas eles só cantaram umas músicas. O Zé tinha uma expressão que ele dizia muito e fez uma canção disso, que eu nunca me esqueci. 2 coisas acontecem quando eu louvo a Deus. Deus vem ter comigo, o diabo sai fora. O diabo era um ser poderosíssimo. Por que eu digo que era? Porque em Hebreus está muito claro que o Senhor Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte. João 10,10 diz que ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E em Hebreus ele fala que ele veio, Jesus veio, morreu na cruz, ele foi sepultado, ele desceu às partes mais baixas, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus matou a morte. Jesus matou a morte. Jesus matou o poder da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Nós não tememos mais a morte. Por quê? Porque ela não tem poder sobre as nossas vidas. E se morrermos hoje, é simplesmente uma passagem para a casa do Pai. Simplesmente isso. Nós não precisamos sequer temer absolutamente nada. Porque Jesus, ele matou a morte. Jesus tirou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Hoje, o que ele sobra para ele? O engano, a mentira. Por isso que Paulo fala, a gente não ignora os seus ardis. Porque o que são os ardis? As tramaias, as tramas que ele faz. Ele é um grande mentiroso, é só o que ele sabe fazer. Ele é o pai da mentira. E ele tem enganado muitas pessoas, ele tem ludibriado muitas pessoas. E aonde? Na mente, no pensamento. Tem roubado muitas pessoas. Quando que nós já não precisamos sofrer mais. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados na cruz. Todo o preço já foi pago, todo o sacrifício já foi feito. Nós não temos mais que fazer sequer nenhum sacrifício. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Infelizmente, a graça ela está à disposição de todos. Ela veio para todos. Mas nem todos é para a graça. Nem todos recebem a graça. Nem todos querem a graça. Há muita gente que prefere viver ainda de acordo com a lei antiga, com a lei de Moisés. Ontem eu dizia em Évora, já imaginou a gente ter que fazer uma reunião dessa? E ali fora ter que fazer os sacrifícios todos de animais? Cada um trazer um cordeiro, uma rola, um pombo, seja lá o que for, e a gente ter que sacrificar ali atrás e ainda aspergir o sangue. Que sujeira, que bagunça que seria. Mas Jesus, de uma vez por todas, ele fez o sacrifício perfeito. Ele fez o sacrifício definitivo. E esse sacrifício definitivo que Jesus fez, nos reconciliou com o nosso Deus. Nos trouxe de volta à presença do nosso Deus. É por isso que quando nós nos reunimos, nós começamos a cantar, nós começamos a louvar a Deus, imediatamente nós sentimos a presença de Deus. Já sentimos a presença de Deus tão forte aqui nesse lugar pela manhã, nesta manhã. Quantas coisas já aconteceram aqui? Quantas pessoas já foram curadas?
Nós não precisamos estar impondo as mãos para as pessoas serem curadas. O Espírito de Deus, ele passeia aqui no nosso meio e ele conhece os corações de cada um, ele sabe o que cada um precisa. Já houve libertação aqui nesta manhã. Já houve cura da alma, cura do corpo. As pessoas que estão assistindo esse vídeo já foram curadas, já foram libertas. É que muitas vezes nós não sabemos os testemunhos, a gente não ouve os testemunhos. Hoje, semana passada, aliás, domingo passado, eu ouvi um testemunho de uma oração que nós fizemos aqui há 3 anos atrás, em 2020. E a irmã falou assim, olha, eu fui curada, mas por um triz ela não fala nada, e eu jamais ia saber. Aquilo que Deus falou, aconteceu exatamente da maneira como Deus falou, mas se ela não me falasse, eu não ia saber. E se a gente não crê naquilo que Deus está falando? A gente não anda por aquilo que vê ou por aquilo que sente, a gente anda pela palavra de Deus, e se Ele falou, está falado. Eu não preciso ver para acreditar. Quando Deus fala, eu estou curando e acabou. A gente crê e o milagre acontece. Então, nós hoje estamos experimentando esta graça manifesta nas nossas vidas. A graça, alguém disse uma vez que a graça ela é como um diamante bruto e valioso. Quem acha diamante pode achar uma pedra com muito valor. Mas só depois da lapidação é que vai saber o valor final desta pedra. E a graça é assim, é algo de extremo valor. Mas só depois da lapidação que acontece através da cruz é que nós descobrimos o seu valor real. Só depois de nós passarmos pela cruz é que nós descobrimos que nós éramos de fato pecadores, imerecedores dessa glória, dessa cura, dessa bênção que Deus nos deu. É por isso que não há preço que pague, não há dinheiro que pague. Quando a gente passa pela morte, por essa experiência de morte, é algo assim que é inexplicável, porque na realidade você não vê nada. Você não sente nada. Eu estava acordado num dia e acordei 9 dias depois. Não vi nada. Não sei o que aconteceu, só sei o que me contaram. Só sei dos choros que me contaram, mas eu não sabia de nada. E se eu tivesse partido naquele momento, durante aqueles 9 dias, eu viria alguma coisa? Não vi nada, tinha ido. Mas eu tive 2 experiências terríveis, e ao mesmo tempo tremendas. Eu me vi morto 2 vezes, depois que eu acordei, é claro. Eu me vi morto 2 vezes. Uma numa mesa, aquelas mesas de metal que tem nos hospitais, completamente frio, gelado. E eu morto, e eu pedindo uma coberta que eu estava com frio. Eu me vendo deitado, e eu com frio, eu quero uma coberta, eu estou com frio. Mas aí eu comecei a pensar, mas se eu estou aqui é porque Deus permitiu que eu estou aqui. Então, se eu estou aqui e estou com frio, Ele vai me aquecer. Então eu não tenho que me preocupar com nada, eu descansei. Eu fiquei assim pensando naquilo depois. Que estranho, eu estava deitado, mas me vendo deitado e preocupado que eu estava com frio, mas daqui a pouco eu já descansei, porque se Ele está cuidando de mim, eu não tenho que me preocupar com nada, nem com frio. E depois eu me vi morto, já era o meu velório. Estava no caixão, os irmãos todos à volta, minha mãe, o pastor, os irmãos à volta, e eu no caixão. E todo mundo pensava que eu estava morto, mas eu estava olhando a cara de todo mundo. Um por um quem estava ali. E eu estava assim, deitado ali, e de repente o Senhor falou, chega, está na hora de levantar. Eu lembro que nessa visão eu coloquei assim os cotovelos, me levantei, sentei no caixão e fiquei olhando para os irmãos, olho no olho, para ver quem ia sair correndo primeiro. É porque a gente ora para ressuscitar, mas quando ressuscita, cai fora. E eu fiquei olhando para ver quem que ia ser o primeiro.
Aí ninguém se mexeu, todo mundo olhando assim para mim, eu, graça e paz, irmãos. Ainda cumprimentei ainda. Eu acho que foi depois daquilo que eu acordei, do coma. Quando eu saio do hospital, uma irmã muito querida falou para minha mãe, eu tive um sonho com ele. Mas eu não queria te contar para não te deixar preocupada, não sei o quê. Ela conta, mais preocupada do que eu já fiquei, agora não tem nem o que ficar mais, já passou. Já. Eu vi ele morto. E ela contou a primeira visão que eu tive, exatamente igual. E quando eu saí do hospital, ela teve, de novo, um outro sonho, em que ela me via sendo levantado pelo Senhor, ressuscitado pelo Senhor. E Deus me deu avisos. E ela falou para mim, depois que eu saí do hospital, que eu fui, ela veio me visitar, ela falou assim, você recebeu avisos de Deus, não recebeu? Falei, alguns. O Senhor falou para você torná-los públicos o mais rápido possível. Só que eu fiquei 2 meses sem voz, 6 meses sem forças nem para... Mas nesses 6 meses que eu não tinha forças, foi quando eu escrevi esse livro aqui, que eu lancei aqui agora no Chuva Serode. O Reciclando a Visão. Doente, recuperando, e o Senhor me dá esse livro aqui. Eu não sei como é que eu escrevi isso aqui. Eu não sei como eu escrevi isso. Eu fico pensando, como é que eu escrevi isso? Eu não sei. Foi nos 6 meses, eu com dificuldades ali digitando no computador, e eu coloquei os avisos de Deus aqui. E uma das coisas que o Senhor me chamou muita atenção nesse período, foi de atentar para a palavra de Deus. Voltar a meditar com mais intensidade na palavra de Deus. Não perder tempo com outras coisas e voltar diariamente a comer a palavra de Deus. Mas comer muito, e não só a decorar a palavra de Deus. Decorar muitos versículos. Porque uma dificuldade que nós temos quando a gente passa por uma situação como essa é não conseguir ler. Então a gente depende daquilo que está guardado aqui dentro. E nós precisamos trazer a palavra que está guardada. E lembrar o favor de Deus nas nossas vidas. Lembrar o que Deus fez por nós. Quando nós cantamos, quando nós falamos a palavra, quando nós citamos a palavra, nós estamos lembrando aquilo que Deus fez por nós. Todo o favor de Deus para as nossas vidas. Quando nós cantamos, mas que amor é esse? Alguém consegue explicar esse imenso amor? Por mais que a letra da música tenta traduzir, mas que amor é esse? Que me tirou da morte, que me deu vida, me deu liberdade. Nós estávamos presos em nossos delitos e pecados. Ninguém aqui presta. Ninguém. Ninguém prestava. Hoje, em Jesus Cristo, nós só não prestamos, como também nós somos um vaso de barro com um tesouro preciosíssimo dentro. Olha o que Cristo fez em nós. Nós temos um tesouro precioso dentro de nós. E esse tesouro não pode ficar contido. Esse tesouro não pode ficar preso. Não pode. É isso que nós estamos vendo. Essa graça que Deus nos deu, através de Jesus Cristo, não pode ficar presa dentro de nós, nós temos que transmitir isso aos outros. E o desafio que Deus está nos lançando aqui neste lugar, que Deus está lançando hoje, vocês não podem reter o que vocês têm dentro de vocês. Vocês têm talentos dados por Deus. Vocês têm um talento, olha só, 2, 3, 4 canções que cantaram aqui. E de repente a glória de Deus vem assim numa rapidez tão grande. Vocês estão melhores com o tempo do que no princípio. É verdade, Rui. Sem ensaio, só ensaiar aí um tiquinho de nada, vocês estão melhores do que no princípio. A unção de Deus está aí. Dizem que o vinho do Porto fica melhor com o tempo. Vocês estão melhor do que vinho do Porto e vinho da Madeira. As vozes, as técnicas.
É só Deus. Eu estava ouvindo o Helder cantando. Ele não perdeu o timbre de voz. Você não perdeu o seu timbre de voz. Você continua com aquela capacidade vocal que você tem. É impressionante. O Zé perdeu um pouco, mas está aí. Voltou a compor de novo. Não, ele perdeu depois que tantos... Ele está vivo, é um milagre. É um milagre o Zé estar vivo. É um milagre ver esse homem aqui de pé. Não era para ele estar aqui. Quem olha para mim diz assim, você teve alguma coisa? Eu é que sei. Eu é que sei. Quem estava do lado, o João sabe, que acompanhou a distância. É só Deus. Então hoje nós temos muito que celebrar. Feche seus olhos. Eu não vou continuar, nós vamos louvar a Deus que é melhor. Isso aqui tem festa hoje ainda. Tem festa hoje. Pode vir aqui para cima. Isso tem festa hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem tesouro em vaso de barro aí. É vaso de barro, mas tem tesouro dentro. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra foi lembrada nesta manhã. Apenas lembrei um pouquinho do que é a Tua graça sobre as nossas vidas. Na realidade, nós estamos aqui hoje nem é para ouvir a palavra falada, mas para ouvir a palavra cantada, Senhor. Esta palavra que liberta, esta palavra que traz vida, esta palavra que traz saúde, que traz segurança. Porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Senhor, que a Tua vontade seja feita. A Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Perfeita e agradável. Que é boa. Ela seja cumprida nas nossas vidas. Que ela seja cumprida nos ministérios desses queridos irmãos, seja cumprido na vida do pastor Helder, do pastor José Antônio, do pastor João Viegas, a vida desta igreja, Senhor. Nesse lugar de recomeços. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, pelas curas que o Senhor tem proporcionado nesta manhã, pelas curas na alma, pelas curas no corpo, pela libertação e por aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, Senhor. Nós não fazemos ideia do que está acontecendo, mas sabemos que o Senhor está agindo. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a glória é Tua, Senhor. A glória é Tua. E a Tua igreja está de coração aberto para receber ainda aquilo que Tu tens nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Amém? Glória a Deus. Foi muito sofrimento, muita oração, muitas lágrimas, mas pela graça de Deus está vivo e bem vivo. Uma das conversas que eu tinha com o pastor Sérgio, Sónia, era: tinhas nome de quem estava morto, mas estás vivo. Tinhas nome de quem estava morto, mas está vivo. Vivinho da Silva. Vivinha de Santana. E por isso damos muitas glórias a Deus. Por tudo o que Ele fez, a chuva serôdia, tudo o que Ele fez na chuva serôdia, tudo o que Ele fez nestas reuniões, em Évora, na escola bíblica, tudo o que o Senhor nos tem dado, que ainda nos vai dar. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? E vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor Jonas. Vem aqui, não, foste para aí, mas era para vir para aqui.
Vamos orar por ele. Ele vai voltar ao Brasil. Se o Senhor permitir, nós ainda estamos nesta. Mas se Deus quiser, breve estará cá. Outra vez. Amém. E vamos abençoar a vida dele, o ministério dele. Que o Senhor continue a dar sabedoria, capacidade, inteligência, força, vigor, vida e capacidade de sofrimento, porque um crente, um cristão que não tem capacidade de sofrimento já está derrotado. Paizinho, nós oramos, estendo as mãos para ele. Pai, nós oramos. Não vou orar eu, não. Pastor Helder, vem aqui. Vem aqui. Eu tenho que te honrar. Tenho que te honrar, homem. Homem de Deus. Vem orar por ele. Tá ligado. Mais alto, cara, um bocadinho. Pai Santo, é no nome de Jesus que nós abençoamos a vida do teu servo. Onde quer que ele esteja, Senhor, todo lugar onde a planta do seu pé pisar, onde as suas mãos tocarem, Senhor, no abrir da sua boca traz revelação, traz sabedoria, traz edificação, transformação. Abençoa os caminhos por onde ele andar, que seja tu a preparar cada caminho, Senhor, a remover as pedras que devem ser removidas desse caminho, abrir as portas certas e fechar as portas que devem ser fechadas, Senhor, no nome de Jesus. Pela nossa oração, Senhor, que seja derramado óleo fresco sobre a vida de Jonas, sobre a sua mãe, a pastora Creuza, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Que o céu esteja aberto, Senhor, sobre a vida do teu servo, Senhor, e que o desejo do coração dele possa ser concedido, possa achar graça diante do teu trono, Senhor. Sonda o coração, sonda os teus rins, Senhor amado, concede-lhe, Senhor, força, fortalecimento, sabedoria, revelação e edificação. É no nome maravilhoso de Jesus que nós oramos para que a tua graça possa alcançar a vida do teu servo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A Jesus toda a honra e toda a glória. Honra e glória. Honra e glória.